Bom, olá amigos do blog Papo Sem Censura, estamos aqui estreando hoje, como eu falei na estreia do Papo Sem Censura Resenha, nós vamos ter 2 produtos aqui dentro do espaço audiovisual do blog. A gente estreou na semana passada o Papo Sem Censura Resenha e a gente vai sempre intercalar com o Papo Sem Censura Entrevistas, para trazer aqui convidados, para a gente falar dos mais variados assuntos, não só de política, mas de sociedade, de uma forma geral, cultura e assim por diante. E para a gente estrear, né, para a gente começar a fazer esse primeiro bate-papo aqui de entrevistas nesse modelo do blog, eu estou recebendo o João Pedro Schmidt, meu camarada. Ele é militante comunista, advogado e professor, e mestrando em filosofia política pela Unifesp. Hoje o João vem falar para a gente aqui, a gente está gravando no dia 25 de março, o PCB, o Partidão, Partido Comunista Brasileiro, completa 102 anos nessa data. Trata-se de uma data histórica porque representa mais de um século de trajetória do mais antigo operador político do país, que esteve presente em todas as lutas do proletariado brasileiro nesse período. Mesmo operando a maior parte do tempo de sua existência na clandestinidade, o PCB nunca deixou de influir na sociedade brasileira e por isso mesmo produziu os maiores heróis populares do século XX. João, primeiro, antes de tudo, obrigado pela presença, por ter aceito o convite e também ao PCB por ter te liberado aqui. Imagina, Gil, é uma satisfação sempre muito grande conversar com você, a gente que já dividiu algumas trincheiras aí ao longo desses anos. E é isso, né? Eu tô aqui representando o meu partido, né? É uma tarefa coletiva eu vir aqui dizer algumas palavras sobre essa data tão importante que é os 102 anos do Partidão. 102 anos do Partidão, que acontece numa conjuntura política maluca de mundo. Uhum. Isso é um pouquinho do que a gente vai falar aqui. João, 102 anos, se a gente for refletir isso para esse século de existência do Partidão, a gente está falando de revolução de 1917, Revolução Russa. A gente está falando de Estado Novo no Brasil, a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, regime militar no país, ascensão dos governos neoliberais nos anos 90, uma onda do progressismo no início dos anos 2000, as crises do capital, a ascensão da extrema-direita, várias conjunturas e conjunturas malucas. Nesse século de acontecimentos, de transformações, de guerras e de mudanças, qual foi o papel que o PCB exerceu e continua exercendo na sociedade? Rapaz, é uma pergunta muito, muito interessante. Tem uma máxima que a gente fala e ouve até no meio da esquerda radical, que fala que o comunismo é a juventude do mundo. Eu acho que é uma ideia modesta, mas que tem um ponto de partida muito interessante para pensar o papel que tem os partidos e movimentos revolucionários. A gente está sempre no horizonte da criação do novo, do radicalmente novo. É muito difícil pensar num momento da história em que um partido com a disposição revolucionária teve acomodado, né? Sempre urge, sempre queima no coração de um revolucionário a disposição para transformar com profundidade, né, as coisas como elas estão. E ao longo de todos esses períodos que você falou, o PCB manteve isso vivo, né? Teve momentos em que acertou mais, teve momentos em que errou, porque, graças a Deus, é um partido feito de seres humanos, né? E é isso, né? Para as pessoas que apontam para o PCB e dizem, errou ali, errou aqui, erramos bastante porque existimos há bastante tempo. E fizemos muito dentro da conjuntura do nosso país, dentro da construção dos movimentos de transformação dentro do nosso país, e assumimos a responsabilidade de construir uma vanguarda para esse país nosso, né? A cada nova conjuntura, né, a gente se vê desafiado com temas assim, que se renovam muito rápido, né? Nem sempre foi uma perspectiva dentro do partido uma luta ambiental, por exemplo. Isso é algo mais recente, né? E a gente tem que estar à altura do tempo para responder a ela. As questões de opressão de gênero, gênero desde o princípio. Mas assim, a questão ela se complexifica nos nossos tempos. Sim. E a gente tem buscado sempre, né, enquanto o Partido Revolucionário, estar à altura do nosso tempo. Acho que em linhas gerais é isso. A gente está sempre nesse esforço da construção de um novo radical. De um novo radical. João, falando um pouquinho dessa questão do radical, né? A gente vive uma fase no mundo, nós vivemos crises capitais nas últimas décadas, em especial, 2008, 2014, que se aprofundaram.
e a gente entrou numa espécie de um vazio de soluções. Governos progressistas tentaram apresentar soluções, por exemplo, Alberto Fernandes na Argentina, para a gente pegar um exemplo, e não foi suficiente. Nós temos hoje experiências progressistas, inclusive, no Chile, estou citando mais a América Latina, mas temos em Portugal, Espanha, enfim, mas que também não conseguem dar respostas urgentes nesse momento de acontecimentos, de transformações e que a sociedade espera por práticas. E é por isso, inclusive, é nesse vazio que a extrema-direita ela acende como uma solucionadora com seus mitos para solucionar problemas. Qual que deveria ser o papel, na sua visão, dos governos progressistas que estão tendo algum respiro de uma representatividade nesse período? Qual deveria ser esse papel quando assumem uma posição de governo? Está sendo minimamente radical ou estão sendo mais conservadores do que o início dos anos 2000, por exemplo? Olha, eu diria que sim, mas antes para responder assim de forma mais consequente, eu vou dar um passinho para trás, para demonstrar como a gente enxerga essa conjuntura que propiciou esse avanço, essa ofensiva da extrema-direita neoliberal. O diagnóstico que a gente tem é que essas crises, especialmente a de 2008, né, que pela sua profundidade a nível internacional foi a mais marcante, eu diria, existe um descontentamento, uma descrença profunda no seio da classe trabalhadora internacional com isso que a gente chama de campo social-democrata, desse campo da democracia representativa, esses valores assim que tiveram sua importância, óbvio, exato. Pessoas lutaram para que isso existisse e tal, mas a possibilidade deste campo oferecer as respostas com profundidade que a classe trabalhadora necessita foi sendo sucessivamente deslegitimado pela falta de resultado duradouro. A impressão triste que a gente tem é que o jogo do sistema, como ele funciona, alguns anos de respiro com social-democracia, direitos trabalhistas, uma valorização do trabalho frente ao capital, seguido de um período de fascismo, neoliberalismo na sua forma mais brutal e violenta, que depois se arrefece um pouco mais, e assim a gente fica girando em ciclos que caçam a esperança da classe trabalhadora nesse tipo de política que a gente está chamando aqui de progressista, né? E vai mostrando pra gente uma coisa que eu ouço, né, lá e cá, muito direcionado pra gente, do campo da esquerda radical, que não, a classe trabalhadora não gosta de radicalismo, a classe trabalhadora não quer essa coisa radical, blá, blá, blá. Eu desconfio profundamente dessa ideia. Foi quando o sistema demonstrou suas contradições mais profundas que uma parte importante da classe trabalhadora se radicalizou para a extrema-direita. Sim. Mas se radicalizou e eu acho que essa noção tem algo a gente observar nela. Existe uma insatisfação profunda no seio da classe trabalhadora que clama por alguma radicalidade, mas a gente não estava lá para ser a opção de radicalidade. A opção que estava lá era a pior possível. É uma das coisas uma das maiores excrescências que a humanidade já produziu, que é essa mistura bizarra de fascismo com neoliberalismo, né? Que produz todo tipo de barbárie. Mas a gente não pode abrir mão de observar que dentro da classe trabalhadora existe um anseio por mudanças radicais. Nossa tarefa é estar lá como opção de radicalidade. Você, dentro dessa lógica que você está trazendo, você acredita que uma parte da esquerda brasileira, seja ela partidária, seja ela movimentos sociais, etc., está emparedada pelo momento que a gente vive, pela conjuntura, pela extrema-direita? Exemplo, por que eu estou perguntando isso? Porque não é papel, ou não deveria ser papel, ou nunca foi o nosso papel, por exemplo, defender o sistema judiciário. Não que a gente deva execrá-lo ou coisa do tipo, como o bolsonarismo, por exemplo, faz. Mas não era o nosso papel ser um carro-chefe sair em defesa do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né? Então, assim, tá emparedado? Tá sem conseguir avançar nessa radicalidade pela conjuntura? Eu acho que, assim,
O meu partido, por exemplo. Meu partido, como eu mencionei, né, ele teve a maior parte do seu tempo na clandestinidade. Assim, estar emparedado não é exatamente uma novidade para a esquerda radical. O que a gente não pode abrir mão é, apesar de estarmos emparedados, ousarmos lutar e ousarmos vencer nas diversas trincheiras que a gente for enfrentar. Às custas da nossa legalidade junto ao TRE, eventualmente, a gente sabe que o sistema pode entrar em momentos de fechamento, de estreitamento democrático, isso é uma perspectiva, né? No período Bolsonaro, inclusive, sabe? E daí produz essas bizarrices do nosso campo, assim, mais expandido, né? Que daí o bolsonarismo, por exemplo, apregoando, né, que o STF tem elementos de corrupção, que o STF defende os interesses de uma casta e etc. Assim, percebe que tem um elemento de verdade nisso? Lógico, brutalmente deturpado no bolsonarismo, né? Sim, mas tem um elemento de verdade que, assim, essa denúncia, né, assim, na superfície, quem estava habituado a fazer era o nosso campo. Exatamente. Né? A mostrar as contradições do judiciário, mostrar as contradições do Congresso. Agora o bolsonarismo que está querendo fechar o Congresso, que está querendo acusar e fazer impeachment de ministro, né? Num processo despolitizante, diga-se de passagem. Sim, despolitizante, como eu falei, não se trata de uma fidelização com nada aproximado disso. É só um diagnóstico de que a classe trabalhadora está precisando de uma opção radicalizada. Radicalizada, e o termo ele pode causar estranhamento, ele pode soar mal em alguns ouvidos, dizer que, sei lá, quem é radical. Quando o nosso campo se diz radical, é num sentido semântico muito específico. É que nós nos comprometemos em nossas análises e nas nossas políticas a ir na raiz do problema. Só isso. Não diz respeito à violência, não diz respeito a, enfim, qualquer tipo de bobagem. Diz respeito a método. A gente vai na raiz dos problemas. Isso é ser radical. Isso é ser radical. João, você citou a questão... Eu quero entrar nessa questão que você falou da ditadura e tal, sobre o momento, né? O PCB foi um partido que se emparedou, né? Esteve emparedado por um regime autoritário. Mas antes de eu voltar nisso, você me deu um outro gancho quando você fala que a justiça ela entra no momento de fechamento. E aí eu queria trazer para o âmbito regional, que era uma pergunta que eu estava prevendo, mas aí você já me fez esse gancho. E um exemplo é a luta do banhado. Você tem um papel importante que o STF apresentou no final ali ao soltar uma liminar que impediu a remoção daquela família, mas antecede a tudo isso, e é um papel mais importante ainda ao longo desses últimos anos, a resistência popular daquela comunidade. E aí, pegando como gancho o banhado, e aí eu queria trazer para o nosso contexto regional. Esse levante fascista, esse tipo de governo que, enfim, não tem... Os valores mais absurdos que a gente pode imaginar de desumanidade são aplicados, inclusive, no âmbito regional. A gente pega um exemplo no Banhado, em São José dos Campos, a questão da termoelétrica que está sendo prevista e estão tentando avançar em Caçapava, a política de transporte em Pinda, que onera e destrói... A atividade da GCM na cidade, hoje, né, armada, violenta. Minha pergunta é, qual é o papel, ou quais são os papéis dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais aqui na nossa região? E qual é a importância, além de tudo, que essa ação seja regionalizada, não só local? Sim, perfeito. Veja bem, existe uma coisa que a gente aprende a denunciar muito cedo num partido radical, que é uma coisa chamada esquerdismo. O esquerdismo é a ideia que pensa no seguinte, se não for a revolução, não tem nada para fazer. A revolução não é para amanhã e tem muita coisa para fazer. E algumas dessas coisas vão ser disputas institucionais, sim. Não há uma recusa a uma disputa institucional, faz parte. Veja bem, o povo do Banhado se organizou de forma muito consequente, de forma muito exemplar, tá? Fez mobilização, parou rua, tivemos lá, enquanto PCB, algumas vezes para fechar as ruas lá. Fui agraciado com uma bela de uma cacetada da polícia na minha cabeça, assim, momentos marcantes da minha vida. E foi essa mobilização, e mais nada, que garantiu o resultado favorável na Suprema Corte.
Não foi a melhor análise jurídica, a aplicação mais isenta do direito constitucional. A gente não pode contar com isso. O que a gente tem enquanto classe é a nossa organização. E só. E a nossa organização ela vai estar lutando em tudo quanto é trincheira, inclusive nas institucionais. Então, eu diria que é papel, então, das esquerdas, a nível de Vale do Paraíba, depois eu posso fazer um comentário sobre a conjuntura a nível de Vale, que não é talvez a mais favorável, Sim. Mas tudo bem, é importante estar articulado a nível regional, tá? Porque a gente tem, né, aqui é uma macro-região com similaridades muito próximas, né, às diversas cidades, e com condições de fazer uma disputa institucional consequente, por meio da qualificação das nossas organizações, melhora das nossas condições materiais para fazer política, para fazer militância, e sem sectarismos rasteiros, sem esquerdismos, sabe? Tendo clareza dessas pautas que são urgentes. A regularização do banhado, o bloqueio da construção da termoelétrica, a melhoria das condições de transporte, um freio na brutalidade da GCM, que não é só aqui em Pinda, em várias cidades do Vale tem demonstrado um comportamento assim, brutalizante, especialmente das populações de rua na nossa cidade. Enfim, educação, etc, né? É importante que a gente esteja organizado, articulado, sem sectarismo, para conseguir fazer as disputas, inclusive institucionais. O que mais te preocupa na região? O que mais tem te chamado a atenção nessa conjuntura regional que você pincelou aí? Então. O que mais te assusta ou é nosso papel estar atento e forte nisso? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa porque é isso. A gente ouve muito dentro do partido que ser comunista é resolver problema difícil. Né? E tem muito problema difícil para a gente enfrentar. Mas me toca pessoalmente, eu acho que eu falo em nome de bastante gente, né? Que é exatamente o que tem as GCMs representado na segurança pública a nível nacional, eu diria. Tá? Mas assim, com especificidades muito claras aqui do Vale. Eu também estou na Comissão de Direitos Humanos da OAB. E a gente já fez algumas... pelo partido também chegou a fazer uma atividade similar. De ir para a rua, né, com um leite quente, um pão com presunto e queijo, para oferecer para as pessoas que estão na rua e para ouvi-las. Né? A gente fez uma escuta qualificada, sistematizada e tal. E a quantidade de brutalidade que a gente ouviu por parte da GCM contra essa população me impressionou. Me impressionou porque está se constituindo uma espécie de milícia armada a serviço do coronel de plantão ali, dentro das cidades interioranas aqui, do Vale, que serve como sei lá, uma milícia. Como consigo pensar um nome muito mais claro que isso? É um monte de pessoas que agora estão armadas. Sim, institucionalizar, não milícia. Institucionalizaram essa conduta de colocar pessoas armadas com um treinamento questionável, extremamente questionável, uma conduta extremamente violenta, e para fazer trabalho de higienismo social, de gentrificação, de aporofobia, né, afastar as pessoas pobres do centro. Enfim, todo tipo de brutalidade. Isso tem me assustado sobremaneira. Porque para esse pessoal vir para cima da gente em alguma mobilização que a gente faça e tal... dois palitos. Sim. Né? A mesma força política militarizada ali, que é a GCM, que vai bater no pobre, vai bater no movimento que luta pelo pobre e pela classe trabalhadora. Exatamente. Né? Ainda mais se levantar, né, contra essas situações. Ô, João, já que você citou a questão dessa ação que vocês fizeram, que é mais do que uma ação solidária, uma ação de escuta, né, também, de entender qual é essa realidade, com quem vive essa realidade na ponta, né? Você falasse pra gente um pouquinho mais das outras ações que o PCB tem realizado a nível local e mais especificamente Pinda, a organização de vocês aqui em Pinda. Sim. Eu vou aproveitar para pincelar essa situação que eu ia dizer da conjuntura a nível Vale. Atualmente o PCB de Pinda é o único do Vale. E a gente, na medida das nossas forças, né, a gente tem que estar atento nas demandas mais diversas que surgem nas cidades do Vale. Mas aqui, sendo o nosso território, né,
aqui a gente desenvolve a maior parte da nossa militância. Eu colocaria assim, em evidência do que a gente faz e que eu acho especialmente bonito do que o meu partido faz. A gente tem as brigadas, a Brigada do Poder Popular, que a gente faz no território aqui da Zona Leste de Pindamonhangaba, especialmente ali no bairro do Jardim Regina. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente se organiza e vai para lá para prestar serviços para a população. A gente faz uma divulgação antes e no dia a gente tem brechó de graça, a gente tem uma mesa de café que fica a tarde inteira lá de graça, a gente tem um momento que a gente fica à disposição para ouvir, receber demandas da população, corte de cabelo de graça, né, do nosso camarada Gabriel, que fica lá o dia inteiro fazendo corte de cabelo. A gente já fez penteado para as meninas, pintar unha, conseguimos uma doação grande de mudas de espécies nativas aqui da região, lá do MST, do pessoal de Lagoinha. Lagoinha não, foi o pessoal de Tremembé. A Deise, inclusive. Cedeu pra gente uma quantidade legal de mudas, que a maioria frutífera, sabe? Pra levar pra lá como doação também. Enfim, é uma atividade que me orgulha muito, que ela vai nesse sentido de construção de poder popular. Nossa perspectiva é que isso não seja só um espaço de convivência, mas um espaço de articulação política, de discutir a cidade, de propor soluções, enfim. Juntamente com isso, a gente tem também a brigada que a gente leva cestas básicas, né, para mulheres negras que sejam mães solos, também nessa região da Zona Leste de Pinda. A gente tem procurado manter uma presença consistente nas sessões de Câmara, né, para fazer esse acompanhamento institucional. Monitoramento institucional. Esse controle institucional. Praticamente. E ver de perto como estão se comportando os vereadores de Pindamonhangaba. Bom, a gente tem um espaço de cultura também, né? A nossa sede, sempre que possível, né, recebe os músicos daqui, os DJs e produtores culturais de toda a ordem. E é isso. Além dos nossos espaços assim, daí um pouco mais internos, a gente procurar fornecer, viabilizar formação para militância e aproximados, né, para qualificar, para melhorar nossas formas de organização. É isso. Que bacana. Eu quero emendar uma coisa. Quando você diz assim, a gente vai lá, é uma forma de organização popular e tal. Você acha que os partidos de esquerda, de alguma forma, nesses últimos anos, até por uma questão institucional, foram 13 anos de governo do PT e tal, perderam um pouco a capacidade de escuta, de construção nas bases? Isso eu tô falando de forma geral, tá? Claro que tem organizações que fazem, mas de forma geral você acha que perdeu um pouco dessa força, que foi muito forte nos anos 80, 70, em função até da resistência à ditadura, depois nos anos 90, muito disso, esse trabalho mais de base. Você acha que perdeu um pouco isso? Eu diria que é o diagnóstico de saída, pra gente começar a entender a perda muito grande de espaço que a esquerda teve. Acho que um capítulo de saída é esse, sabe? A sensação que eu tenho é que o que a gente chamou de campo progressista, de esquerda, contestou o sistema, entrou no sistema, virou um clima de já ganhou. Acomodação. Já acabou, é show, agora é nosso. Agora é só tocar as políticas e resolver o problema das contradições do sistema capitalista. Grande piada, de mau gosto. Sim. Né? Porque daí chegou no poder, viabilizou o acesso e o consumo para, né, setores importantes da classe trabalhadora. Nada de ruim em relação a isso. Mas isso veio assim desacompanhado de qualquer acréscimo em termos de organização e de consciência política. Então, basicamente, criou aquela cena, acho que quem descreve bem é o Mano Brown, né? Que agora a classe média, a classe baixa ascendeu a classe média, comprou geladeira, fogão, micro-ondas e tal, enfiou tudo pra dentro de casa, cercou tudo e quer a polícia na rua pra ninguém roubar mais. E isso não veio com 1 grama a mais de consciência política, não veio com 1 grama a mais de participação, quiçá de poder popular, entendeu? E produziu isso. Agora existe só uma esquerda institucionalizada que capitula dia sim e dia também, né? E cede quando vai pensar o teto de gastos. E cede quando vai formular uma reforma tributária.
e cede na hora de pensar o tratamento a ser dispensado aos militares, e cede quando decide que não vai tocar no assunto golpe militar, e cede, e quem entra com pauta mínima sai sem pauta nenhuma. Você cita o assunto militar, era o que eu queria perguntar lá em cima, mas a gente entrou no assunto regional, então eu vou voltar pegando o seu gancho. Pois não. O quão oneroso é para as nossas construções, não só enquanto esquerda, mas enquanto sociedade mesmo, a gente se permitir passar um ano, que seja, sem falar do golpe militar. Claro que tem organizações que vão fazer, é claro que tem movimentos que vão fazer, mas institucionalmente há uma ordem. Não se fala do golpe de 64. Quanto isso é penoso? Às vezes falta um pouco palavra, eu acho, pra dizer isso, porque eu acho que eu fui muito tocado por uma fala de uma mulher que faz parte de alguma organização de vítimas da ditadura, né? Algum parente, ela é parente de alguém que desapareceu na época da ditadura. E o nível de desrespeito que isso significa é brutal. É brutal. A gente não vai conseguir andar pra frente enquanto sociedade se a gente não olhar e tratar com a gravidade, com a dimensão que isso merece, as nossas feridas do passado. A ditadura civil-militar, ou industrial civil-militar de 64, é uma das maiores chagas que o nosso Brasil tem aberto até hoje. A escravidão também é talvez a maior delas. Secular. Mas veja bem, a gente teve aqui há pouco tempo um golpe militar, e agora a diretriz do nosso governo civil, respaldado pelas urnas, num momento em que os militares estão extremamente fragilizados, que foi exposto assim, colocado a céu aberto, as entranhas apodrecidas dos nossos militares, ou seja, o melhor momento para investir contra essa tutela militar do Brasil, decide que não vai falar, não pode falar nada, não pode melindrar os generais, não pode melindrar as Forças Armadas. Estamos perdendo uma chance importante, né? É que nem o promotor lá do caso da Argentina falou, a gente tem uma chance importante de fazer justiça agora, e talvez seja a última. Quando que a história vai abrir uma janela igual essa de novo para um governo civil? Né? Que fica evidente que tem general 4 estrelas indo preso, ou às vésperas de ir preso, né? Mauro Cid tá cantando que nem um passarinho, tá, né? Mostrando o nível de corrupção e de desrespeito com o Brasil, que é essa casta militar. Se a gente não conseguir avançar agora, a gente vai perder uma janela histórica muito importante. É como eu acho. Estamos perdendo. João, o tempo caminha, já estamos caminhando pro final. Apesar de parecer rápido, mas voa. Mas eu não queria encerrar com você, a gente está num ano eleitoral, né? A gente fala que a gente não termina na institucionalidade, mas a gente passa por ela, o mundo passa pela institucionalidade. Como é que vocês têm visto, vocês PCB e tal, têm visto o cenário eleitoral em Pinda, as perspectivas até outubro, como é que vocês têm analisado isso, e de que forma que vocês têm conversado sobre o papel que o PCB vai exercer nesse processo eleitoral? A gente enxerga com uma certa tristeza por um lado, mas também nada que nos impressionou, né? De fato, as possibilidades de uma candidatura consistente à esquerda, no sentido da construção do poder popular aqui em Pinda, a gente não vê grandes avanços nesse sentido. Em termos de apoio, coisa que o valha, eu não tenho condições de fechar isso aqui, a gente está discutindo muita coisa ainda, mas uma coisa vai ser certa, o PCB vai participar desse processo. Com candidatura? Provavelmente não. Não há nada fechado ainda, mas não necessariamente. Existem formas muito interessantes de participar desse momento em que a classe trabalhadora toda está muito permeável a falar de política. Então, com certeza, o PCB vai fazer parte desse processo. Vai participar dos debates, vai estimular debates, vai se posicionar, vai questionar, vai estar presente nos espaços. Esse não nos vai passar ao largo o processo eleitoral. Porque
lógico, como você falou, a institucionalidade é importante, algo a se disputar, sim, mas para um partido com disposição revolucionária como é o PCB, isso não é o primeiro lugar da nossa lista, sabe? A gente tem muita coisa que é mais interessante de se construir, até a condição de apresentar uma candidatura madura para disputar algum cargo. Até lá, é um acréscimo muito mais importante para a gente qualificar a organização dentro dos bairros na cidade. Fortalecer os movimentos populares que se organizam aqui na nossa região. Qualificar a nossa militância para ser a vanguarda nos movimentos grevistas, nos movimentos populares, nos enfrentamentos junto à população de rua, enfim. Em todo caso, a gente tem muito acúmulo. A gente tem boas ideias, boas reflexões sobre como deve organizar-se as políticas públicas, e a gente vai participar dessa esfera pública, né, que fica aberta, né, de forma muito interessante no período eleitoral. Legal. Seja dentro do debate institucionalizado em si, ou aproveitando essa janela institucional para fazer esse debate acontecer. Exatamente. João, queria agradecer, aproveitar para parabenizar o Partidão pelos 102 anos. Né? A gente só não diz vida longa porque a gente quer ver uma revolução no horizonte. Sim, até a gente não ser mais necessário. Mas que continue cumprindo esse papel importante nesse debate, nessa construção do poder popular. E se você quiser deixar alguma mensagem final para a gente encerrar? Eu tenho. O Ferreira Goulart, ele escreveu um poema, acho que foi nos 60 anos de aniversário do Partidão, e eu vou trazer ele de volta aqui, porque eu acho muito bonito. Diz sobre a fundação do partido. Eles eram poucos, nem puderam cantar alto a Internacional naquela casa de Niterói em 1922. Mas cantaram e fundaram o partido. Eles eram apenas 9. O jornalista Astrogildo, o contador Cordeiro, o gráfico Pimenta, o sapateiro José Elias, o vassoureiro Luiz Pérez, os alfaiates Sendon e Barbosa, o ferroviário Hermogênio e ainda o barbeiro Nequete, que citava Lenin a 3x2. Em todo o país, eles eram mais de 70. Sabiam pouco de marxismo, mas tinham sede de justiça e estavam dispostos a lutar por ela. Fez 60 anos que isso aconteceu, 102. O PCB não se tornou o maior partido do Ocidente, nem mesmo do Brasil. Mas quem contar a história do nosso povo e de seus heróis tem que falar dele ou estará mentindo. Muito bem. Vida longa ao Partidão. Vida longa ao Partidão. Valeu, João. Valeu. E o Papo Sem Censura Entrevistas volta daqui 15 dias com mais um bate-papo aqui na nossa cidade de Pindamonhangaba. Um abraço. Show.